Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 20 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, alta hoje de 0,57%, vocês veem aqui essa consolidação nos 60 minutos, uma consolidação que vem desde o dia 18, mais ou menos aqui de agosto, né? Então que seria a parte inferior dessa consolidação, e acompanhando aqui pelo estocástico vocês veem aqui esse movimento um pouco mais claro e como tem acontecido, né? Então aqui apontando para cima, nesse ponto para baixo e aqui para baixo novamente. Hoje, pegando aqui pelos 15 minutos, vocês veem aqui um movimento um pouco mais forte na compra, então da abertura já abriu aqui em gap e movimento que prosseguiu até chegar próximo a essa resistência dos 120,400. Importante que vocês vejam aqui que nesse candle 9, apesar de não ter deixado nenhum tipo de não ter ativado nenhum tipo de estratégia de venda no caso, vocês veem que deixou um candle muito feio, né? Então deixou um candle praticamente mostrando uma força vendedora expressiva aqui. O seguinte, perdeu a mínima dele, mas já rompeu para cima. Então vender aqui durante esse movimento de alta bem complicado, assim, realmente caçando o stop do pessoal. E uma operação que deu hoje foi justamente esse trap de venda, esse candle 27, tentou romper aqui essa resistência. Ela chegou a bater os 120,700, então aqui, se vocês pensarem, chegou um momento em que este candle aqui estava cheio, mostrando aqui uma força compradora. Depois acabou perdendo força, o candle seguinte perdeu a mínima, ativou um trap de venda. E o alvo aqui desse trap seria justamente ele duas vezes projetado para baixo, 119,380, ficou faltando 100 pontos para o alvo do trap. Então agora é importante o quê? Para quem está operando no intraday, seria justamente aguardar aqui, ver se deixa aqui um pullback. Então, que movimento seria interessante para amanhã? Seria aqui uma volta aqui na 61.8, próximo a 120,200, próximo aqui a essa região. Então, para quem procura venda, seria esse o ponto importante para esperar o preço, deixar aqui um candle bonito de venda, um engolfo, deixar aqui um candle que mostre força vendedora, o seguinte teste aqui, perca, seria um movimento mais esperado, né, assim, para vender, mas sim, esperar, ter paciência, ver se a operação realmente vem, né. Em relação ao Ibovespa, hoje alta de 0,72%, deixou um candle também mostrando aqui força vendedora, né? Força compradora numa parte do dia, depois uma sombra superior. E pelo semanal vocês veem aqui um movimento realmente mais lateral, né? Então, esses candles aqui 33, 34, 36, todos com sombra inferior e 35, 37 e agora 38 aqui com sombra superior também. E esse 38 mostrando uma semana bem travada, né? Então vocês veem aqui a briga dos compradores e vendedores praticamente mostrando uma indecisão aqui desse movimento. Em relação ao dólar, o dólar também vejo aqui uma consolidação aqui nesse fundo. Então a gente tem vários toques aqui nessa resistência nos 4,887. Inclusive foi onde bateu hoje, deu uma segurada. E aqui esse suporte nos 4,848. Aqui vocês veem, principalmente nesse fundo aqui, quantas batidas teve, né? Até o momento que esse candle 6 aqui já rompeu com força. O estocástico apontando para baixo, que é importante aqui no fundo de uma figura. E movimento expressivo para cima. No dólar, é interessante observar se não rompe isso daqui, por um tempo gráfico até menor, os 15 minutos rompe, deixa aqui um candle interessante em cima desses 4,887, que pode ser um suporte importante para buscar aqui o alvo do retângulo para cima. Mas em figuras assim, importante é o quê? Observar. Se deixar um candle já para baixo, o estocástico continue avançando, mas comece a apontar para baixo também, como este aqui, aí já muda o cenário. Aí já buscar um stop, um alvo para uma venda, né? Em relação a Vale, seria o primeiro ativo de hoje, Vale 3, vocês veem que outra consolidação, isso daqui eu já havia comentado um tempo atrás, eu tinha como resistência 68,90, imaginei que poderia vir aqui, mas a outra resistência importante seria aqui, que seria o topo dessa consolidação. E vocês veem aqui um candle forte que deixou na segunda-feira, então um candle aqui mostrando força vendedora, os demais dias aqui mostrando um pouco de indecisão aqui em cima. E o que é interessante para quem está comprado no ativo, aqui nesse ponto talvez ver uma parcial, tá? Porque o que pode acontecer aqui é justamente topo de uma figura,
estocástico já tendo apontado para baixo e que vem um movimento de correção. Então é importante preservar um pouco o capital, segurar a posição. E um outro ponto aqui que mostra que pode estar perdendo força seria justamente o ABV. A gente tem divergência no ABV em relação a esse topo e esse topinho aqui atual. Então o preço praticamente chegou no mesmo ponto, enquanto o ABV mostra aqui uma perda, né? Mostra aqui uma divergência de baixa. Partindo agora para o próximo ativo, CID Nacional CSNA 3. Que vocês veem esse movimento, então tinha aqui esses 11,78 como um ponto importante, né? Eu poderia deixar aqui um suporte, e pelo diário vocês veem que aqui, justamente aqui nessa região, deixou aqui um trap, né? Então teve aqui um pelo semanal tinha esse daqui, que chegou a ser estopado, e depois pelo diário teve também este mais atual, né? Então a gente tem aqui esse movimento, esse aqui tentou perder essa região, seguinte superou, um movimento que veio um pouco mais de alta. Para quem não pegou esse movimento, é importante aguardar aqui uma 61.8 de todo esse movimento de alta. Então, o importante é o quê? Deixar um alarme nesses 12,17 e ver se o preço vem e se deixa uma entrada interessante aqui. Mas é outro ativo que também mostra muito um movimento muito travado aqui nessa região. Pelo semanal, vocês conseguem até observar melhor. Então a gente tem aqui um candle mostrando força de venda, compra praticamente na mesma região, um de venda deixando uma sombra bem expressiva na parte superior, mas o corpo praticamente no mesmo ponto. E hoje aqui praticamente um doji também nesse candle 38. Próximo ativo seria a Cogna 3. Deixou aqui um trap no semanal, ativou, né, um tempo atrás, o alvo seria 2,42, ainda não chegou no alvo. E pelo tempo gráfico diário, aqui havia deixado uma operação de 61.8 desse movimento de queda. Então, movimento curto de queda, aqui ativou, né, o stop era até um pouco caro. O primeiro alvo desse pivô seria 2,99, alcançou. Segundo alvo, 2,81, que também já alcançou. Terceiro alvo desse pivô, a gente tem um pouco mais para baixo, seria aqui no 2,55 mais ou menos. Então esse aqui é o que tem incógnita, né? A princípio continuaria para baixo, para bater nesses alvos, mas para quem procura compra, o importante aqui é observar uma 61 desse movimento de alta. Vou traçar aqui desse 1,76 até esse 3,68, e aqui é onde eu deixo um alarme, aqui nesses 2,49, que seria a retração de 61.8. Se deixa algum sinal interessante aqui, uma operação com uma simetria importante. Próximo ativo, Anima 3. Esse ativo aqui pelo diário, vocês veem que havia deixado aqui uma briga aqui nesse topo, né? Então bem consolidado aqui, depois que perdeu, depois foi ladeira abaixo, né? Então pelo diário vocês veem esse movimento. Pelo semanal, aqui nós temos um trap que também foi ativado, o gráfico semanal, e aqui o alvo deles, que acredito que inclusive já tenha sido alcançado, era no 3,80. Então Anima, esse é o movimento. O que pode ser feito também é algo semelhante à Cogna, que seria buscar aqui uma retração de 61.8 desse movimento de alta. Para quem busca compra, seria um pouco mais abaixo de onde se encontra agora. Este candle aqui chegou a bater no 3,29, 61.8 desse movimento de alta no 3,17. Então, outro ativo para deixar um alarme, dependendo do movimento que deixa aqui próximo a essa 61.8. E vocês viram nos outros vídeos como alguns ativos, quando confirmam essa operação, costumam dar bem, né? Então, Minerva foi um exemplo disso, Local Web chegou a andar um pouco, depois devolveu. Então, geralmente, essa retração aqui costuma deixar operações importantes. Próximo ativo, Itaúsa. Itaúsa foi um ativo que deixou um trap também aqui no topo dessa consolidação, mas aqui havia deixado um trap, mas com um ABV muito forte. Então, foi um dos motivos que me impediu de buscar uma operação de venda aqui nesse ativo. Então, aqui a gente tem esse trap no diário e o alvo dele seria aqui próximo aos 9,17. Então o alvo já bateu, né, do trap. Agora esperar se deixa algum tipo de movimento.
Eu aguardaria aqui próximo a essa resistência dos 9,73 mais ou menos se volta, que pode deixar um sinal importante aqui, poderia inclusive deixar uma retração de meio 1,8 de venda. Mas assim, é um ativo que perdeu força, vocês veem inclusive pelo ABV, então é aguardar se deixa um sinal de compra mais expressivo. E por hoje é isso, pessoal. Lembrando que nós estamos com a última mentoria do ano, com as inscrições abertas para ela. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Até a próxima.